Olá, gente, tudo bem? Então, estamos começando mais uma semana de estudos e eu trago para vocês, então, uma equipe, né? Na verdade, uma equipe ótima, maravilhosa, que eu tenho o prazer de trabalhar, né? Que é uma equipe de trabalho da Escola Estadual de Ensino Médio Santa Rita, aqui de Pelotas. Algumas dessas pessoas vocês já conhecem, né? Porque já gravaram videoaulas para gente, né? Em outras disciplinas de estágio, em que a gente falou sobre a direção, coordenação, sala de recursos, orientação, né? Então, vocês já conhecem algumas dessas profissionais, né? E hoje eu convidei, né? E elas gentilmente aceitaram esse convite para a gente fazer, então, uma roda de conversa e trazer para vocês aqui algumas discussões, algumas reflexões, né? Pensando, assim, nos limites e possibilidades da educação nesse contexto da pandemia, né? Porque, vocês sabem, vocês estão fazendo esse estágio que é um estágio adaptado, né? Já não está ocorrendo da forma que nós gostaríamos que ocorresse. Né? No entanto, nós pensamos assim, que a parte pedagógica, digamos assim, de formação profissional de vocês, nós estamos atendendo, né? Mas a gente sabe que o estágio, ele não deve proporcionar apenas o aprendizado no que diz ao ensinar a dar aula, né? A gente também, o estágio, ele também serve para a gente conhecer e ter uma relação mais aprofundada com outras instâncias da escola, né? E conhecer também um pouco melhor da gestão, de como funciona esse relacionamento com a gestão, coordenação, sala de recursos, orientação, enfim, né? Não apenas o contato com o aluno, mas o contato com a escola como um todo. Bem, como vocês não estão tendo essa oportunidade, então eu convidei essa equipe, essas pessoas, né, essas mulheres maravilhosas que estão aqui, né, para conversar um pouquinho e trazer, né, as suas considerações, né. Então, no primeiro momento a gente vai falar que essa videoaula, a gente vai falar sobre os limites da educação neste momento, neste contexto atual, né, e posteriormente, então, a gente vai seguir conversando e vamos falar, então, das possibilidades, né? Quais são as novas coisas que podem ser positivas, que estão surgindo, né? Que estão aparecendo, então. Bem, eu vou convidar, então, para falar. Eu vou fazer o convite na ordem que vem aparecendo aqui na tela, tá? Na tela para mim. Então, aí já combinei, né, com as gurias, a gente vai falar rapidinho, uns 5 minutos para cada um. A professora Elisa, tá? A professora Elisa, agora ela entrou para gestão, né? Atualmente faz umas 2 semanas, né, Elisa? Que está na gestão. E ela é professora lá na Escola Santa Rita, já faz alguns anos. 9 anos, Elisa? 8 anos. 8 anos. Então tá. Então a professora Elisa já foi diretora, né? Agora retorna para a gestão, então no papel de vice-direção. E ela tem algumas coisas bem interessantes para dividir para vocês. Vai lá, Elisa. Então, nós vamos começar, então, pelas possibilidades, Dani. Não, pelos limites. Tá. Vamos começar pelos limites. Como? Pelos limites. Tá, não, tudo bem, é que eu entendi que tu tinha dito ao contrário. Tá bem. Bom, então, o que eu entendo, tem inúmeros limites que a gente já sabe, eu não vou gastar o meu tempo falando sobre esses limites, que é o de acesso de forma geral. Mas eu vou falar de um limite que às vezes a gente não enxerga, que é a questão de como usar as tecnologias. Então, eu tive muito contato na escola, né, com os alunos usando o computador, usando o e-mail, escrevendo. E o que a gente percebe, né? Que eles mexem muito no celular, eles já sabem lidar com as tecnologias, eles têm facilidade, mas essa facilidade é apenas para uso de redes sociais. Né? Quando chega num quesito de abrir um documento de texto, criar um documento de texto, manusear um documento de texto, colocar letra maiúscula e minúscula, passar para a próxima página, né? Parece uma coisa
relativamente simples, ninguém nem pensaria que é uma dificuldade, mas já vi vários casos de alunos que vinham, professora, como é que a gente passa para a próxima página, né, num arquivo de texto? Então, esse manusear essas tecnologias que são as de estudo, né, não as redes sociais, não as que são para entretenimento, que são as para ferramentas de estudo que a gente tem, essas os alunos ainda não têm uma facilidade, eles não têm contato, e, na verdade, a escola ainda não tem um foco de formação nesse sentido. A gente não trabalha esse letramento digital, né, trabalha-se de forma individualizada, alguns professores, mas a escola em si não tem essa proposta, porque nunca se tornou uma necessidade de prioridade. Né? Mas hoje nós nos colocamos numa situação em que o ensino foi imposto de forma remota e se tornou uma prioridade saber mexer nessas ferramentas, saber mexer num arquivo de texto, saber abrir um arquivo de PDF, transformar um arquivo, postar imagens, né? Fazer um download, fazer um anexo. Essas ferramentas, né, que são relativamente simples para quem já faz um manuseio, não é simples para quem nunca fez, que é o caso de quem só acessa a rede social ou, né, ferramentas de entretenimento. Então, eu acho que um dos maiores limitantes, tem vários, mas eu quis me ater a este, eu acho que este é um limitante muito importante, é o manuseio das ferramentas tecnológicas voltadas para o estudo e para o trabalho. A escola tem que começar a ter um olhar para isso, né? Nós não tínhamos, não por uma questão de má vontade ou de limitação, porque simplesmente não era prioridade no momento, né? Se fazia, eventualmente, mas não de uma forma organizada, de uma forma, uma metodologia já prevista, né, anteriormente. Então, não tinha, porque isso não era um foco da escola. Né? Não é intenção nenhuma de para bom, para ruim. Acho que nenhuma escola tinha esse foco, porque nós tínhamos as outras ferramentas ao nosso alcance. Então, né, para que ficar gastando tanto esforço, né, numa ferramenta que aos poucos nós vamos desenvolvendo. Só que esse aos poucos não existiu nesse momento. Esse momento nos obrigou a viver numa situação completamente adversa. Então, este foi um limitante, eu enxergo que é um limitante muito grande, a falta de como manusear, então, essas ferramentas. Obrigada, Elisa. Bom, então tá, convido então a professora Luciana a falar. A Luciana, ela trabalha na sala de recursos, né, da nossa escola, e acredito que a Luciana tem algumas considerações bem importantes aí. Recado bem importante. Boa noite, pessoal. Então, acho que assim, eu vou começar dando continuidade às questões que a Elisa estava falando, né? Dentro da educação especial, nós trabalhamos com algumas tecnologias, mas de uma forma muito diferente, mais como tecnologia assistiva mesmo, né? E não como a tecnologia como uma forma de comunicação e de trabalho, tá? Começa por aí. Eu sinto, assim, que essa situação que a gente está vivenciando, ela expôs toda a fragilidade do sistema educacional, como um todo, né? Coisas que nós já sabíamos, nós que somos da área, que trabalhamos nas escolas, a gente tinha conhecimento, eu acho que veio com muita força, veio à tona, né? E eu sinto muito que nesse momento a mídia como um todo não passe o que realmente acontece dentro das escolas e as dificuldades que a gente vivencia dentro da escola. Escola, para mim, ela é vida, ela é gente, pessoas. Para mim, pessoalmente, está sendo muito difícil fazer esse trabalho à distância. Primeiro, ele necessita basicamente de contato, de corpo, sabe, da relação humana em si, para que se dê, né? Bom, mas a gente tem que fazer de alguma forma. Então, pensando, eu acho que o Santa Rita foi uma escola que não se negou, não se esquivou de trabalhar desde o primeiro momento, tá? Sempre veio com uma proposta, sempre teve uma proposta.
antes mesmo da implantação da plataforma, etc., já estava fazendo um trabalho com as ferramentas que tinha. No primeiro momento se utilizou o Facebook, né? Mas eu acho que apresentou as fragilidades como um todo, assim, o quanto a educação é desvalorizada, né? O quanto nós fomos deixados, nós, escola, professores, alunos, fomos deixados de lado durante tanto tempo, e ao mesmo tempo isso está mostrando a importância que a escola tem na vida dessas pessoas, né? O quanto é importante. Tem algumas coisas que realmente a gente só percebe quando perde, né? E eu acho que não tem como não perceber nesse momento. Porque a escola, além dela ser um espaço de aprendizagem, ela não deixa de ser um espaço de assistência social e de outras tantas coisas, né? Que a distância não tem como se dar conta. Eu penso que a gente está fazendo aquilo que a gente pode, está fazendo muito em cima do que nós temos. Por exemplo, nós utilizamos o nosso material, a nossa casa, sabe? É tudo assim, ó. O professor, ele está dando além dele, ele não está dando as horas dele, ele está dando a sua intimidade, a sua casa, o seu material, a sua luz, a sua internet, né? Então, assim, quem hoje olhar para a escola da mesma maneira que olhava em fevereiro de 2020, não enxergou nada, sabe? A mudança, ela veio com um martelo em cima da cabeça, não tem como. Acho que tem muito para se pensar. Está se construindo uma forma de trabalhar num momento que é um momento inesperado para todos, né? Porque não é simplesmente, nós estamos trabalhando com ensino remoto. Não, nós estamos trabalhando com ensino remoto dentro de uma pandemia. Então, a gente está fazendo um trabalho diferenciado numa situação de vida em que toda a sociedade está vivendo de uma forma diferente. Então, são muitas coisas ao mesmo tempo. No trabalho da educação especial, especificamente, é muito difícil, gente. Assim, estou fazendo um trabalho, os professores, eles sabem que eles podem me solicitar apoio para adaptações, enfim, as famílias também, mas que não representa o que é o trabalho do OEE, né? Que precisa realmente desse contato com o aluno direto, é um contato físico, não é só, é muito difícil. Aí vocês pensem assim, se todos os alunos já têm dificuldade para acessar as questões da tecnologia, então nós vamos pensar no quanto é mais difícil para aquelas pessoas com deficiência, né? E se essas pessoas com deficiência não têm uma família que possa, de uma forma ou outra, auxiliar, isso se torna impossível. Não é uma questão de não querer, é uma questão de não poder. Então tem muita coisa para repensar. Mas, para mim, o ponto-chave da coisa é que mostrou a fragilidade que é o nosso sistema educacional. E, ao mesmo tempo, mostrou o quanto os professores têm força para, mesmo no meio do caos, conseguir fazer alguma coisa para que, pelo menos, esses alunos não se sintam abandonados, né? Não se sintam mais à margem do que eles já estavam antes. Né? Eu acho que, sim, a princípio seria isso. Então tá, obrigada, Lu. Maria Ângela. A Maria Ângela, ela trabalha então na nossa escola já faz muitos anos, né, Maria Ângela? Eu nem sei quantos anos faz, aí tu diz quantos anos faz. Trabalha na orientação educacional, né, junto com a Patrícia. A Patrícia vocês, né, já conhecem, porque ela gravou, né, uma videoaula antes, e a professora também trabalha no curso com vocês, então vocês já conhecem a Patrícia. Mas a Maria Ângela não, vocês não conheciam. E ela é colega, então, lá na escola, nesse setor, né, na orientação educacional. Tá mudo, Maria Ângela. Tem que abrir teu microfone. Deu, né? Bom, faz 25 anos que eu estou na escola. Primeiro eu quero agradecer o convite, né? Me senti bem honrada com esse convite. E, assim, ouvindo as gurias, né? Eu concordo muito com elas. A primeira coisa, o primeiro limite para mim é o contato, como diz a Lu, né?
porque o trabalho da orientação educacional é todo contato, né? É ir na sala de aula, é chamar o aluno, é estar junto, estar próximo, olhar olho no olho, conversar, ter prazer da companhia, e agora nós somos tolhidos disso. E isso realmente é muito, muito difícil, né? E a segunda, né, eu concordo com a Elisa, a tecnologia, né, que para mim é uma grande dificuldade, e eu, como disse a Elisa, né, imaginava assim, para os alunos isso aí é fichinha, eles vão tirar de letra, né? E com o acompanhamento que a gente faz com as ligações e sabendo entraram na plataforma, não entraram, estão, a gente vê o quanto eles têm dificuldade, né? Porque, inclusive, tem pessoas que ajudam, auxiliam essa entrada na plataforma, fazer as atividades, enviar as atividades, o quanto eles nos pedem auxílio, né? Então, fica uma coisa bem difícil nesse sentido. Então, essas duas coisas assim que eu vejo, mas para mim o pior é essa falta de contato, né? Porque era muito fácil, muito acessível ir na sala de aula, conversar com a turma, chama um aluno, vamos fazer um trabalho, e tudo era muito tranquilo, né? Agora é tudo longe, é tudo, alguns tu não consegue contato de jeito nenhum, e tu fica naquele incômodo grande, né? Porque tu quer contatar com aquele aluno e não tem condições, e às vezes tu vê que ele não deve nem ter um celular para receber esse contato, né? Então, essa dificuldade para mim é a maior. Então tá, obrigada, Maria Ângela. Nores, convido a Nores, então, para dividir um pouco, né, das considerações dela. A Nores, ela se aposentou faz 2 semanas, Nores. 2 semanas, né? Tem que abrir teu microfone, Nores. A Nores se aposentou faz pouquinho tempo, faz 2 semanas. A Nores é professora de arte, né, lá da escola. Era, né, professora de arte lá da escola. E também trabalhava na coordenação pedagógica, né? E também na vice-direção, né? Atuou na vice-direção, coordenação e como professora em sala de aula. Está aposentada faz algumas semanas, acredito que ainda não está ainda bem na vibe de aposentadoria, né, Nores? A gente ainda está te colocando no trabalho, né, Nores? Então tá, é contigo. Bom, eu já participei contigo daquela outra gravação que tu fizeste, a outra aula, né? É um prazer. E é para isso que a gente está, né? Nessa vibe aí que a gente está de tecnologia, de fazer a escola andar, né? Então, nós estamos nesse processo desde março, que foi quando chegamos devido a... Depois nós ficamos em abril, e vamos para o ensino remoto, né? Vamos para as aulas remotas, agora chamado de ensino híbrido, que é uma coisa que vai ano que vem e que não vai acabar agora com essa questão da pandemia nem nada. Isso é uma coisa que, no meu ponto de vista, veio para ficar, né? E eu concordo com tudo isso que as gurias estão dando, até a questão do poderia colocar. Eu acho que existe uma ausência da informação. Porque vamos fazer o ensino remoto. Como? Não tinha uma informação precisa de como vamos fazer o ensino remoto. Aí a Elisa colocou que existe a ausência do manual dos ventas, que os não estão tomados, né? Mas nem não essa informação para nós, como nós vamos fazer. Então, teve que com as mãos então, que foi muito difícil no processo, porque ele sabia que como estava e como nós não estamos atingindo os alunos. Porque que
é da informação. Nores, Então, Nores, tá cortando a tua voz. Eu não sei se é só para mim ou para os colegas também tá cortando. Tá cortando? agora, então é da internet. Nores, não tem um local mais próximo do roteador? Não, o roteador está do meu lado, está na esquerda. Agora tá direitinho. Deve ser a internet. Bom, essa ausência da informação, como iríamos ver, né? Não há uma comunicação. Por quê? Porque na sala de aula, tu vai com a presença física, tu rompe a barreira da conversa, do aluno. O controle na aula, né, através da plataforma, tu precisa que o aluno esteja ali atento e que ele faça o seu tempo o processo de aprendizagem dele, entendeu? Então, eu coloquei pontos. A ausência de material de trabalho, por exemplo, eu junto com a outra professora que fez a supervisão comigo, a professora Michele, nós criamos o material que os professores iriam construir as aulas. Então, é uma série de informações que através da comunicação que fica a disponibilidade da pessoa estar pronta para o trabalho. Aí eu falo do professor e do aluno, que é uma dificuldade também, né? E a física foi colocada pelas gurias aí, que é o quinto elemento que eu colocaria como que dificulta muito, né? Limita muito esse processo. Não sei se ficou cortado pela ausência da internet aquela hora, mas ficou claro. Cortou um pouquinho o início da tua fala, Nores. De repente, se tu quiser repetir só o que tu falou no inicinho, acho que as duas primeiras colocações, eu acho que ficaram cortadas. A ausência da informação. Onde, como, de que forma ia se fazer? Como se atingir os alunos? Que tipo de comunicação ia se estabelecer? Que canais de comunicação? Né? E essa comunicação na celular, usar, que a gente vê celular em sala de aula, não, se tornou uma ferramenta muito importante. Né? E eu acho, no meu ponto de vista, isso é uma coisa irreversível. Jamais a gente vai dizer na sala que ele não vai mais o celular. A gente usava, eu em arte mesmo usava muito celular para pesquisa, para imagem, né? Depois que a gente descobriu isso. Mas, celular agora não, usa o celular. E o livro também, né? É uma comunicação que ela fica limitada porque eu só li o e no fone não usar o notebook, por exemplo, né? Porque a brita do telefone é limitada. Ele não tem um todo, então ele está sempre com coisa muito parcial. Isso tem dificuldade para a comissão toda, né? Depois eu coloquei a disponibilidade das pessoas e a própria barreira física, que não é só na ausência da internet, condições, moradia, tudo. Como é que a gente ali dificuldade de viver, né, e outras questões, ele vai estar disponível para uma aula através de uma comunicação, assim. Na verdade, há um despreparo nosso para tudo isso, e uma forma muito abrupta, como isso foi de uma hora para outra, né? Ai, falei mais do que 5 minutos. Sem problema, nós. Quem tá com o áudio ruim, a gente abre mais tempo. Não tem problema. Muito obrigada, nós. Bem, gente, a Patrícia, né, a professora Patrícia, vocês já conhecem, né, porque ela trabalha com vocês, né, já trabalhou na disciplina de estágio, já gravou videoaulas aqui com a gente e segue trabalhando, então,
E ela trabalha, então, no Santa Rita, né, na orientação educacional, junto com a Mariante. Então tá, então uma boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente junto com as minhas colegas, né, com esse grupo que é tão bom de trabalhar, né. E vou sentir saudade, já vou aproveitando aqui que vou sentir saudade das que estão saindo e também muito feliz com as que estão entrando também, né, porque é um pessoal muito legal de trabalhar. Então, assim, dentro dos limites, né, que a gente vem enfrentando dentro da orientação, a Maria já colocou ali bem assim, o que a gente vem sofrendo ali. Na verdade, no primeiro momento foi um grande sofrimento assim, para nós, que da orientação educacional, a gente trabalha direto com o aluno, com as famílias, né? E essa questão que as gurias trazem aí é muito importante para a orientação educacional, o contato com as pessoas, né, saber como é que estão, como é que vem reagindo essa comunidade, as famílias e tal. Então, isso tudo refletiu no nosso trabalho, né, da orientação educacional. E fora a questão das tecnologias, né? Isso aí a gente também teve que se reinventar para poder usar. Uma coisa é usar celular, uma coisa é passar um e-mail e tal. Agora, começar a descobrir coisas dentro da plataforma, como é que a gente pode estar deixando o aluno mais curioso, se sentindo mais à vontade de usar também. Tudo isso as gurias já colocaram, né? Mas o pior disso tudo, ainda acho, que o que eu acho que foi mais limitador foi dar acesso a essa plataforma. Tem sido muito difícil em alguns momentos, como a Maria já colocou, e nós, da orientação, a gente tem feito esse trabalho de entrar em contato primeiro com as famílias, depois com os alunos, e tentar ver uma forma, né, para que esses alunos tenham acesso à plataforma. Mas só que junto com esse contato vem uma gama de coisas que a gente vem descobrindo, né, do que como vem vivendo as famílias, como é que estão vivendo, como é que a gente pode ajudar, por exemplo, a Lu já falou ali, no primeiro momento, para a gente conseguir dar acesso às famílias com os alunos com deficiência, a gente teve que fazer toda uma estratégia de trabalho ali, no primeiro momento, a orientação entrava em contato com essa família, a gente preparava aquela família, conversava, depois passava para a Lu começava a atender aqueles alunos, no início foi só pelo WhatsApp ali, né, e depois nós começamos com a plataforma, né, agora a gente está nesse outro momento, de colocar esses alunos, ter acesso, e aí entra toda uma série de coisas, como a Maria já relatou, a gente está contando com a ajuda de outros profissionais, ajudar eles, porque eles às vezes não sabem como fazer um e-mail para poder acessar a plataforma, eles têm que ter um e-mail do governo, do estado, todo mundo tem que estar cadastrado. Então, é todo um trabalho, assim, e junto a gente vai sabendo o porquê que muitos deles não podem, né, acessar, porque às vezes é um celular para uma família só, então aí tu tem que pensar como é que tu vai fazer tudo isso, né? Então é muito limitador, às vezes, a gente fica muito engessado, às vezes, de ver como que nós vamos fazer para que esse aluno consiga, para que essa família, às vezes é um celular para 5 alunos da nossa escola, a gente pega porque a gente tem assim, é comum ali na nossa comunidade escolar, que as famílias, assim, e é bonito também, a gente vê, assim, famílias inteiras que passam pela nossa escola ali, né? Então, às vezes chega a ter 4, 5, 6 crianças estudando, e todos esses, eles têm que ter acesso à plataforma. E aí depois vem todas essas coisas que as gurias estão relatando, que a gente tem que pensar, e chega primeiro na orientação educacional, na direção, o canal bem, a Isabela vai estar falando ali, específico, mas a gente acaba tentando se envolvendo nisso, como é que nós vamos tentar ajudar esse aluno para que ele tenha acesso, como é que nós vamos fazer, né, a questão das tecnologias que eles também não estão conseguindo, né, fora a questão da questão alimentar, de várias outras coisas, né, que passa porque eles precisam da escola, as crianças precisam da escola, né, muitas das nossas crianças, e também a gente teve que pensar também em todas as estruturas e como fazer, como, né, não é
limitações que a gente, depois, quando for do bloco das possibilidades, acho que a gente vai começar a falar como é que a gente conseguiu vencer algumas coisas, que eu acho que a gente venceu, vem conseguindo vencer até as nossas limitações, né? E aí a Noris também falou ali da disponibilidade das pessoas. Eu acho que também por trás dessa disponibilidade também tem essa coisa do profissional e também dos alunos não saber lidar com isso, entendeu? Às vezes a gente fica muito acuado de mexer com essas tecnologias. A gente escuta as mães falando, as crianças, né, quando eles nos colocam, então tu tem que ter também um emocional também equilibrado para lidar com essas situações também, né, dentro da orientação educacional e também com os próprios colegas que a gente vê, que estão vivendo um momento de desestruturação, mas também de muita luta, assim, a gente vê que com tudo que a gente vem vivendo, assim, a gente vê muita gente, vamos dizer assim, bem grotesca a minha fala, mas fazendo do limão uma limonada, né? A gente vê os educadores se reinventando, né? Muitas pessoas que jamais imaginou que poderia surgir alguma coisa e dali que vem alguma solução, né? Ajudar o trabalho e a gente tem enfrentado isso, assim, muita ajuda, muito grupo, uma ajuda daqui, outra ajuda dali, como é que nós vamos tentar essa família para que ela possa conseguir ter acesso, que ela possa ter os conteúdos também, a gente agora vem pensando nisso, dos que não têm acesso a nada, como é que nós vamos fazer? A gente já também está se estruturando para isso. E tudo chega para nós dentro da orientação educacional, né? É isso. Então tá, obrigada, Patrícia. Então agora por último, né, então a professora Vera vai falar. A professora Vera, ela é professora de educação física, né, atuou na Escola Santa Rita também por vários anos como professora, também atuou como vice-diretora e por último agora atuou como diretora da escola. Se aposentou também, né, uns dias antes da Noris, né, aposentaram juntas. Mas também segue na batalha, né? A Vera é outra pessoa que está sempre empenhada com essa questão assim da educação na escola e ela tem também, acho que algumas coisas bem interessantes para colocar para vocês. Então tá, Vera, contigo. Dani, um prazer estar aqui com vocês, com as minhas colegas de trabalho. Fazem 26 dias que eu sou uma pessoa aposentada, contei dia a dia, né? E a nossa escola, ela estava em férias, Dani, quando começou a pandemia. Os professores estavam em férias. Então, pensando assim, ó, eu estava trabalhando, os professores e a gestão estavam em férias. Eu estava retornando das férias, estava trabalhando. Então, a escola vazia, preparando a escola para o retorno, pensando a escola para o retorno. Quando tu recebes uma escola sem retorno, então, aquela escola que seria dinâmica, cheia de conflitos, onde a diretora teria que resolver os problemas, tentar pensar uma forma de fazer parceria com a comunidade, isso preparando o retorno presencial, digamos assim, o compromisso que a escola tem com a comunidade, né? E aí, uma das coisas que se pensava no final do ano, e se trabalhou no final do ano de 2019, olha só, longe, mais perto, né? Era a questão dos meios digitais. Se levou um profissional da universidade, talvez vocês conheçam, o Júlio Costa, onde começou esse trabalho pelo noturno, tá aí a Patrícia que acompanhou o trabalho, com o Júlio Costa, incentivando o uso dos meios digitais, preparando para o ano de 2020. Só que não tivemos chance de implementar o que a gente trabalhou lá em dezembro, um pouco ali, início de janeiro, para implementar isso. Se pensando, sim, que teria que ter isso à frente. Esta era, eu até peguei o plano da gestão aqui, eu estava lendo o nosso plano aqui, e isso dizia no nosso plano. Por um acaso eu peguei o plano hoje de tarde. E ele dizia isso, né? Fomentar a utilização dos meios digitais. Nós começamos isso no fim do ano passado e não tivemos chance, né, de implementar. E se percebeu
já nessa formação que se teve, final do ano passado, com o Júlio Costa, que é da Universidade Federal, a necessidade que eles tinham de aprender realmente a mexer com esses meios digitais. Não sabiam fazer um e-mail, não sabem entrar no e-mail, não sabem responder um e-mail, não sabem colocar anexar o corpo do e-mail, um documento. E isso foi se percebendo ao longo do tempo até então. E o que se percebia também, não é só os alunos, né, Dani? A gente percebia também, está aí a Nores para colocar isso, os professores também tinham e têm muita dificuldade de trabalhar com os meios digitais. Então, assim, nós herdamos este ano, em abril, né, aulas completamente diferentes, aonde nós tínhamos que, naquele momento, os professores tinham que preparar as aulas e os alunos pegarem fisicamente na escola uma forma, ou a outra forma que nós utilizamos, que foi dito aqui pela Lu, através do Facebook, do Drive da escola, né? Então, já era mais uma dificuldade. Como é que se acessa o Drive da escola, professora? O que é isso? Onde é que eu chego lá? Então, vejam bem, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, eles preferiam ir na escola pegar fisicamente, mesmo com a pandemia, mesmo a gestão, tomando como posição principal não estimular os alunos a ir na escola. Fazer de tudo para que não fosse na escola, eles ainda preferiam ir na escola por falta desse manuseio, né, dos meios digitais. E aí eu trago também o corpo docente da escola. Nós temos professores, eu vou colocar assim, quase se aposentando como eu. Sou uma pessoa jovem, tenho 56 anos de idade, mas também tinha essa dificuldade quanto a esses meios digitais. Colocando por mim, eu tive que aprender, participar em lives. Semanalmente eu tinha 3, 4 lives com a Quinta CRE, né? Semanalmente 3, 4 lives é muita coisa, é extremamente cansativo tu ter essa produção de conteúdo semanalmente. E tu tem que escrever isso para passar para o teu corpo docente e para a comunidade como um todo, para os pais, para os alunos, manter essa comunidade, mesmo na inércia dinâmica, tá entendendo o que eu quero dizer? Mesmo na inércia, ela é dinâmica. Isso e fez parte da gestão. Como tu manter um corpo docente dinâmico, como tu manter o corpo discente dinâmico e como tu manter uma comunidade muito bem informada. Como fazer isso? Mas eu acho que a gente fala no segundo capítulo adiante, né? As soluções e como nós buscamos isso. Mas isto foi o dilema no primeiro momento de como fazer, né? E, ao mesmo tempo, entender que o professor não estava preparado. E, ao mesmo tempo, o professor tem que compreender que tinha que ter aulas enxutas, curtas, que não tivessem aulas pesadas, mesmo no Facebook, que não tivesse vídeos pesados, mesmo no Facebook, e colocando aqui o que as colegas disseram, né? Que eles não têm essa condição, eles não têm dados móveis suficientes, né? A capacidade da internet suficiente para descer, para baixar alguns arquivos. E tu ter que conversar com os professores, essa foi a parte muito bem feita da coordenação pedagógica da escola, conversar com os professores para eles terem essa compreensão, né? Porque o grupo docente também estava muito disparelho, né? Um estava up e outros estavam down, um lá em cima e outro aqui embaixo, em termos de meios de digital, de compreensão de como se trabalhar com esses meios digitais. Então, para a gestão, e aí eu digo a coordenação, também teve que trabalhar com esses limites e também ajudar esses profissionais, até mesmo, gente, entrar na plataforma que eu passo lá adiante,
depois de junho, metade de junho, 15 de junho, quando você entrou na plataforma, ensinar esses professores a trabalhar na plataforma. E não trabalhar na plataforma, mas entrar na plataforma. Nem isso sabiam. A gente fala um pouco aqui do aluno, a dificuldade do aluno entrar na plataforma. Mas não pode esquecer que o professor também teve essa mesma dificuldade e também está tendo essa mesma dificuldade. E aqui a gente tem que trazer a questão que também as pessoas não enxergam muito no profissional da educação, no momento depressivo que ele viveu nessa pandemia. Né? Os profissionais, ou seja, uma vida nova, onde eu tenho que me reformular, eu tenho que me recriar, e ao mesmo tempo eu tenho que conviver com a solidão da minha casa, com os meus problemas diários, com os meus problemas familiares, e tenho que dar conta do meu trabalho. Tudo no mesmo ambiente. Então, a gente via nessas muitas lives, Daniela, que eu participei com a Quinta CRE, muitas das reclamações dos diretores era exatamente esse. Era o cuidado que as gestões tinham que ter com o seu corpo docente, que ele estava adoecendo e se não já adoecido. Então, tu tem que gerenciar essa situação toda, e estou me colocando eu como gestora, naquele momento, eu tive também que me recriar e pensar em todas essas situações. A forma como cobrar do corpo docente e não encurralá-lo, né, para que ele se sentisse à vontade, com condições de trabalhar, esse é um ponto. Segundo, como buscar essa comunidade para a escola, essa escola que era dinâmica e que não é mais, né, e torná-la dinâmica e ter esse contato com a família, explicar para a família o que está acontecendo e para o aluno o que ele tem que fazer, gerenciar todas essas situações e colocar para o aluno que o ano, em tese, não está perdido, que o ano estava correndo e ele vai ter seu fim, né? Todas essas situações, gerenciar tudo isso, assim, realmente bastante difícil, né? Bastante difícil. E mais do que isso, gerenciar informações e contra-informações diárias do governo do Estado. Ou seja, se tinha uma informação hoje, de noite, que as lives iam até as 9 horas da noite, e se acordava no outro dia com uma outra informação completamente diferente. Bom, como eu fazia o seguinte, eu vou dar 2, 3 dias para passar para o corpo docente, para o discente, para a comunidade, as informações. Até lá elas vão mudar de novo. Então, o cuidado que tinha que se ter naquele momento, né? E isso foi adoecendo esse processo todo durante a pandemia, especialmente os gestores, né? Os gestores, porque eles não sabiam mais como se posicionar perante a sua comunidade. E aí eu vou abranger a comunidade, né? Para quem não entende, comunidade, então, é professores, funcionários, pais e alunos, né? Então, adoecia-se. Quando se tinha que se passar uma informação, que tinha que se voltar e dizer, só um pouquinho, ela não existe mais. E como tu farias para esse professor retomar de novo o que ele estava fazendo com o mesmo ânimo, né? Então, eu acho assim, ó, entre todos os limites que foram colocados aqui, ó, sem acesso, sem dados móveis, sem equipamento, as famílias sem condição, como disse a colega aqui, a Patrícia, inclusive de colocar comida na mesa. Essa foi uma situação que nós vivenciamos durante todo o tempo da pandemia. Queira ou não queira, a escola é uma porta aberta para a alimentação das crianças, que a gente tem muita criança com falta de alimento mesmo na mesa. Muitas ligações pedindo cestas básicas. Então, a gente teve que vivenciar com várias coisas, né? Não somente com o processo educacional ali, mas outras demandas, as demandas de depressão,
nas famílias do pai ou da mãe, como gerenciar aquela criança dentro daquela situação, aquele pai e aquela mãe. Nós tivemos que gerenciar problemas de suicídio nas famílias. Então, assim, se a gente for elencar todos os problemas que a gente vivenciou, né, esses limites que a gente tinha que viver no dia a dia e, ao mesmo tempo, tinha que transpor esses limites, né? Mas eu acho que isso a gente deixa para a segunda fase, como a gente fez isso. Então, para me estender muito aqui, né? Esqueci de ligar o microfone. Tá ótimo, Vera. Daniela, sim, diga. Posso falar uma coisinha bem rápida? Claro. A Patrícia falou, eu falei de disponibilidade, e a Patrícia falou que todo mundo é muito disponível. A disponibilidade que eu falei é justamente essa que a Vera falou agora, da gente estar disponível para estar sempre se modificando, avaliando e trabalhando além do tempo, porque eu, de 40 horas, eu trabalhava 60 horas na semana, se não mais, para encaminhar escolas na gestão junto com a Vera e a Michelle, né? Então, é essa disponibilidade que eu falo. E quando a gente está no ensino remoto, aquela coisa que fica para o outro dia tem que ser imediata a resposta, muitas vezes. Né? É essa disponibilidade que eu falo, que eu falei. Tá, não, então, eu acho que eu falei também nessa disponibilidade, eu sei quando... Concordo. E eu queria só colocar, né, algumas coisas bem rápidas aqui, que eu acho que são, dentro da minha visão, enquanto professora de filosofia, então, da escola, né, Santa Rita, eu acho que, né, as professoras colocaram muitas coisas nas quais eu concordo, né, com todas, né, mas chamar atenção para essa questão, assim, da inclusão digital, né, que era uma preocupação que a gente tinha na escola no ano passado, a Vera lembrou, né, que teve essa ação mais formalizada, digamos assim, né, num dos turnos da escola, mas eu lembro também que em outros turnos, né, como por exemplo no turno da manhã, que é o que eu trabalho, nós estávamos pensando justamente, era uma preocupação, né, Nores? A gente estava preocupado com isso. E pensando em projetos, e pensando a Elisa trabalhando, né, com os alunos de forma mais sistemática, e a gente pensando em projetos, assim, coisas que pudesse, e o limite lá naquela época que nós tínhamos era a internet, né? Como que a gente vai como é que a gente vai fazer esse acesso digital com os estudantes, né? Se não tem internet na sala de aula, né? A gente vai trabalhar de que forma? Aí tem os netbooks, então aí vamos para a biblioteca, na biblioteca a internet pegava, né? Então, quer dizer, a gente foi pensando em alternativas, assim, para trabalhar, mas sempre esbarrando, assim, em muitas dificuldades para como fazer essa inclusão digital, mesmo a gente nem imaginava que vinha uma pandemia aí pela frente, mas a gente sabe, o professor sabe que a gente tem que promover também esse aprendizado, porque isso é uma coisa para a vida, né? Para a vida de qualquer profissional hoje, né? Não é só por causa da pandemia, é em razão das profissões, qualquer que seja, né? Precisa, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é a dificuldade, digamos assim, que esse momento de reinvenção ele acaba trazendo para todos nós, assim, né? Eu posso falar por mim, mas eu acho que vocês devem concordar que quando a gente tem uma certa rotina colocada, quando a gente tem uma certa experiência que nos pauta, né? Então, a gente vai fazendo coisas novas, mas a gente vai sempre trazendo a nossa carga de experiência para nos ajudar, né, naquilo novo que vem pela frente, né? Só que agora, reinventar a educação do jeito que está sendo feito, do jeito que foi feito, foi algo muito abrupto, foi algo muito rápido, né? Não foi uma coisa assim, tipo... Não, a gente teve que pensar numa educação remota e fazer, né?
O governo do estado, ele proporcionou uma formação, sim, proporcionou formação para os professores, só que não quer dizer que um mês de formação, ou algumas videoaulas, dê essa formação nesse âmbito todo aí que se precisou nesse curto espaço de tempo, né? Então, isso aí é uma das coisas. Uma outra coisa que eu chamo atenção, é uma preocupação que eu tenho também enquanto professora, que eu não tenho a garantia ainda de que o trabalho que eu estou fazendo, ele vai ter um retorno, e que se eu estou promovendo o aprendizado, né? Eu ainda não estou, nós estamos então no mês de setembro, né? E eu ainda não sei se eu estou promovendo aprendizado com o trabalho que eu estou fazendo. Por quê? Além do número de alunos participando ser um número reduzido, né? Não são 50%, algumas turmas 50%, aí tá bom. A gente já tá achando bom quando a turma tá 50%, mas a maior parte é menos que 50% participando. Mas mesmo assim, porque um trabalho, ou uma atividade, ou uma explicação que a gente fazia lá na sala de aula, né? E um trabalho escrito que tu recebe do aluno tem uma diferença muito grande, né? Tem uma diferença muito grande. E eu ainda não consegui, né, ter essa tranquilidade, assim, de saber, estou conseguindo promover aquilo, o mínimo, né, do que eu espero. Então, isso aí, essa promoção do aprendizado é algo que, para mim, ainda está dentro dos limites, né? E também esse chamamento dos alunos, né, porque a gente sabe que muitos alunos têm dificuldade no acesso, né? Mas também existe um outro lado, que é o lado da desmotivação, né? Porque muitas vezes eu fui adolescente, todo mundo foi adolescente, né? Então a gente deve lembrar que o legal de ir para a escola era os colegas. Quantas vezes eu só fui para a aula porque por causa dos amigos, por causa dos colegas, do quão, sabe, divertido era estar lá conversando. Então, aquele ambiente, o ambiente escolar, né, para muitas pessoas é o que faz, é o atrativo, né, para os jovens, ou até para a criança, né, as amizades, as relações de amizades, a proximidade, a brincadeira, a conversa que nós professores não gostamos, odiamos, né, aquela conversa, sala de aula, mas é uma coisa que para o jovem, para o adolescente é tão importante, né. Então, isso eles não têm, eles só têm o estudo pelo estudo. Então, está sendo difícil isso para eles, e chamar eles, né, a atenção por que eles têm que estudar, por que eles têm que acessar, por que eles têm que fazer aquelas atividades, né? Promover essa conscientização da necessidade do estudo é algo que, para mim, está sendo também um dos limites neste momento, né? Bem, gurias, não sei se alguém ainda quer colocar mais alguma coisa. Eu vou encerrar, porque senão eu falo demais, aí a gente vai ficar falando horas aqui e não gravamos a segunda aula. Eu só complementando, Daniela, o que tu colocaste, os alunos passam muito isso para a gente. Eu queria estar lá na escola, quando é que a gente vai voltar? Muitos querem saber quando é que a gente vai voltar. E como é isso realmente, né? É só o estudo, o trabalho ali, e ninguém para se apoiar, ou eles se apoiam, mas pelo WhatsApp, né? Então, realmente, isso aí eles nos trazem bastante, essa dificuldade deles. Uhum. Bem, gente, então tá, agradeço. Complementando o que a Mariângela falou, em algumas visitas que eu fiz das famílias, porque ao longo desse tempo eu visitei as famílias, é um hábito que eu tenho, ter um contato direto com as famílias. Alguns pais, inclusive passei para as gurias, né, da orientação educacional, que alguns alunos estavam com uma depressão profunda, né, não saíam mais do quarto, né, nem para comer. Então, vejam bem a importância do papel social que tem a escola para os alunos. Tu levantavas agora, não é somente a questão do aprendizado, né,
Mas é muito mais do que isso, é o afeto, é o abraço, é o beijo, é a conversa, é atrapalhar, é chatear o professor, é sacanear o professor. Isso faz parte, sabe? E isso não existe na vida deles mais, né? E aí leva não somente a essa depressão que eu falei no quadro dos professores, mas como dos alunos também. Especialmente os adolescentes, né? Que eles precisam de grupos para se municiar, para conviver, né? Isso é muito importante. Só queria complementar ali a fala de vocês duas, que eu acho que vale a pena. Isso aí. Então tá, gente. Então, agradeço essa nossa primeira rodada, assim, de conversa. E até a próxima aula.